crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, sempre, sempre, sempre. Olha só, tô aqui de novo para a gente dar continuidade à nossa série de estudos Caminhos Musicais. E a nossa descoberta sonora de hoje são as nossas tampanholas. E agora, criançada, eu quero mostrar aqui para vocês todos os nossos itens necessários para que a gente consiga construir as nossas tampanholas. Vamos lá, um por um. Primeiro, o recorte de papelão, que eu coloquei aí na descrição da imagem que vocês acabaram de ver, né? Que seja assim, ó, na espessura fininha, tá? Interessante que seja papelão, tá bom, gente? Porque outro tipo de papel não vai funcionar, porque ele não tem a resistência e a durabilidade do papelão, tá? Então que seja um recorte de papelão. Esse aqui, por exemplo, eu peguei de uma caixa de um livro que eu encomendei. Chegou aqui esses dias em casa e eu peguei um recorte dessa caixa, que veio de um livro que eu comprei na internet, certo? Pode ser qualquer papelão. Vai servir como corpo para o nosso instrumento, o papelão. O próximo item, a forma que eu coloquei aí na descrição da imagem, que pode ser descartável, como esse copo, ou de plástico. Não pode ser de vidro, porque pode quebrar, pode acontecer um acidente, não é legal. O alumínio também não, porque pode amassar, arranhar e também não é legal, tá certo? Eu coloquei aí que pode ser um copo, como esse aqui, mas pode ser outra forma que você tenha em casa, um quadrado, um triângulo, tá certo? Você pode brincar com essas formas geométricas, não tem problema nenhum. O copo para mim é mais fácil, né, mais tranquilo da gente manusear aqui, certo? Próximo item, um marcador de texto ou um lápis hidrocor, coloquei aí. Por que, Tubinho? Não pode ser um lápis grafite ou uma canetinha fina, porque a marcação vai ficar muito clarinha, e aqui com o marcador de texto ou com o lápis hidrocor a marcação vai ficar mais forte. Vou marcar aqui, ó, a base de um lado, a base do outro, e vou riscar aqui. Então, com o marcador de texto ou lápis trocou, vai ficar mais forte, vai ficar mais fácil para a próxima etapa, que é a etapa de corte. Você marcou lá direitinho, corta bem direitinho lá a forma, tá? Para depois que cortar a forma, a gente vem praticamente a última parte do processo, que é a de fixação das tampas. Coloquei aí que pode ser de plástico, como essas aqui, certo? E também pode ser de alumínio, sabe aquelas que vem em garrafinhas de vidro? Pode ser aquelas também, tá certo? Aí vocês vão colocar no centro do círculo lá, ou da marcação que vocês fizerem lá da forma. E a cola, obviamente, para fixar as tampas em cada lado da base da forma que você desenhou aí em casa, tá bom? E agora eu quero mostrar aqui para vocês o passo a passo de construção das nossas tampanholas. Então presta muita atenção. Estou aqui, ó, com o recorte de papelão que serviu de base para a nossa atividade de hoje, tá? Vocês podem ver, ele já está marcado os dois lados, a ponte e já com as tampas fixadas. Vamos lá para o passo a passo, tá? Primeiro de marcação. Peguei, ó, a base, a parte de cima, né, da forma descartável aqui. Peguei, ó, meu marcador de texto, marquei um lado. Deixei aqui de lado um tempinho, porque agora eu vou precisar marcar o outro lado. E aí eu preciso de uma referência de distância. Olha só. Aí eu utilizei dois dedinhos assim, ó. Dei um risquinho aqui, ó, do outro lado aqui. E esse risquinho vai ser a minha referência para poder fazer a outra base. Risquei, ó, marquei a outra base. Deixei de novo. As duas bases estão marcadas. Agora eu preciso ir para a segunda parte, a parte da ponte, que é essa partezinha aqui que a gente vai marcar, que vai unir os dois lados, certo? Aqui, ó, eu utilizei um dedinho, certo? Para marcar os dois lados eu utilizei dois dedos, e para fazer a ponte eu utilizei um dedinho. E como eu fiz aqui para marcar? Eu botei um pontinho aqui em cada ponta aqui, ó, um pontinho aqui, um aqui. Aí outro pontinho aqui, outro pontinho aqui. 4 pontinhos, tirei o dedinho, botei lá embaixo
marquei, certo? E aí vai ficar desse jeitinho aqui, certo? Essa é a primeira parte de marcação. Depois vamos para onde? Para o corte, tá? Para o corte, ó. Lembrando que a tesoura é sem ponta, tá, gente? E aí, ó, vou cortar direitinho lá, ó. A marcação, seguir lá, né, os riscos, tá certo? Para que a gente consiga cortar para ficar desse jeitinho aqui. E vocês estão vendo o porquê do marcador de texto ou lápis hidrocor, ó, fica mais forte e lógico fica mais fácil da gente fazer o corte, tá? Por fim, não menos importante, a fixação das tampas, ó. Tô aqui com a cola, que pode ser a cola que você tiver em casa, a mais resistente possível. E aí, ó, a dica que eu dou é que cole bem no centrinho, tá vendo? Bem no meio. Põe a colinha, fixa lá, segura um pouquinho, espera a colinha reagir, certo? E para finalizar esse processo de construção, ó, a gente vai precisar dobrar aqui, ó. E para dobrar, a gente tem que colocar o dedinho aqui embaixo. Vou colocar esse dedinho aqui embaixo para fazer a dobrinha, tô vendo aí? Pronto, depois que fez a dobrinha, ó, as nossas campanholas vão estar prontas. E se você optar aí na sua casa por fazer outra forma que não seja o copo, não tem problema nenhum, tá certo? Utilize o copo porque ele é um objeto que a gente encontra na nossa casa facilmente, tá? Mas se você deseja fazer com um quadrado, com um triângulo, não tem problema, tá certo? Ok? Acho que você seguindo essas medidas que eu passei, né, no take anterior, vai dar super certo também, tá? Olha só, quero mostrar outro exemplo aqui rapidinho, ó, de uma forma menor, a mesma forma, mas de um tamanho menor. Olha só. E como é que foi que eu fiz isso? Eu peguei a mesma forma, o mesmo copo descartável, que eu marquei assim, ó, o maior. Eu utilizei a parte de baixo para marcar esse menor. Olha só que interessante. Tá vendo aí? E aí eu segui o mesmo processo de marcação, né, dos lados e tudo mais. Todo o processo. Marco um lado, depois marco outro lado, os pontinhos com os dedinhos. Venho aqui a marcação da ponte, o corte e fixação das tampas, certo? Para esse menorzinho, obviamente, eu vou precisar usar uma medida menor, né? Ó, a distância dos lados eu utilizei um dedinho e o da ponte eu também utilizei o mesmo dedinho, tá bom? E aí fica como opção para você também aí na sua casa, fazer esse maior ou fazer esse menor utilizando a mesma forma, tá? Você pode fazer do jeitinho que você quiser, ok? E eu quero deixar aqui para vocês uma dica super legal. É a de vocês poderem personalizar suas campanholas aí na casa de vocês. O que é isso, Tubinho? Personalizar. Gente, nada mais nada menos que você desenhar, confeccionar aí do jeitinho que você quiser. Colocar suas cores, colocar outros papéis, tá certo? Porque aqui está o formato mais bruto, né, do papelão. E aí vocês podem desenhar do jeitinho que vocês quiserem, ok? Use aí da criatividade que vocês têm bastante. E vão lá, confeccionem, personalizem as suas campanholas. E com as nossas campanholas prontas, é só descobrir os sons. Porque como eu sempre digo, essa experiência e vivência musical, quem comanda na sua casa é você sempre. Tchau, tchau!